Eu sou Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, tenho 58 anos. Tem que fazer a descrição? Não precisa? A gente gostaria que você contasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória no direito, o que te levou ao Ministério Público, como que foi... No Ministério Público, mas não no direito, né? Os dois. Como Os você dois, achava então. melhor? O direito, na verdade, nunca esteve no meu radar. Até que eu fiz a minha inscrição para a FUVEST no último dia, no último instante, porque eu gostava mesmo era de letras. E todos os meus professores falavam: você é tão estudiosa, vai fazer letras, vai se tornar professora, é tão desvalorizada. Eu queria ser professora da escola pública, porque eu estudei em escola pública até o terceiro colegial. E aí eu falei, o que eu posso fazer? Eu gostava de humanas. Aí dentro de humanas, eu achei que direito era a que mais me dava assim, a oportunidade de escolher áreas de atuação. A que eu achava também que eu podia inclusive ser professora na área de direito, e que também eu achava que tinha menos restrição a mulheres na área de direito, eu achava na época. E foi aí por isso eu fiz a inscrição para o direito. E acabei passando na faculdade aqui no Lago São Francisco. Ingressei, mas até o 4º ano eu queria desistir, porque foi uma grande decepção, na verdade, porque o direito fala muita coisa, mas pouco, e a prática, né, era muito diferente. E eu me decepcionei bastante. Mas mesmo assim eu insisti, né? Eu insisti até porque eu trabalhava, estudava à noite, aí em São Francisco. Eu falei assim, não, eu preciso dar, né? Quando eu cheguei no 4º ano, eu falei assim, eu preciso dar um jeito na minha vida e eu preciso levar a sério. Aí eu organizei tudo, tirei todas as minhas dependências, porque eu tinha dependência porque simplesmente eu não ia na aula por causa da decepção. Mas aí eu comecei a me dedicar, e aí eu falei assim, eu preciso escolher o que eu quero fazer. Aí eu trabalhava não é centro acadêmico, né? Que tem um escritório de advocacia, que é o 11, né? É o 11, né? Vocês ainda têm aí na São Francisco? O centro acadêmico? Não, ou o DJ? O DJ. Sim, então. ainda tem. Aí eu fui lá, aí eu falei, não dá para ser advogada, porque eu não vou conseguir defender algo que eu não acredito. E eu preciso, para ser leal com a pessoa que eu estou representando, eu preciso defender. Mas se a causa era algo que eu não acreditava, eu achava que a pessoa não estava certa, eu falei, não vai dar certo. E juíza, aí eu pensei, então eu vou ser juíza. Eu falei, não vai dar certo, porque eu gosto já de tomar um partido, eu gosto de olhar uma coisa, eu acho o que eu entendo que é o correto, e eu não gosto de ficar esperando que as pessoas me tragam o problema, eu gosto de ir atrás e também de buscar as soluções. E aí eu falei assim, eu acho que eu gosto de investigar, quero ser delegada, quero trabalhar, quero ser polícia. Aí eu falei assim, mas tem que usar arma. E eu sou contra a arma de fogo. Eu acho que é o amor, não a violência. Eu falei assim, não vai dar certo, porque uma hora ou outra quem tem arma de fogo um dia vai usar. E eu falei assim, não vai dar certo. Aí eu pensei no Ministério Público e fui ver melhor o Ministério Público. E aí eu vi que era essa a profissão que eu apaixonava, porque é onde eu poderia realmente ser totalmente livre. Aquilo que eu achava que estava certo, eu ia atrás, buscava as provas, ia defender aquilo que eu acreditava, e quando eu entendesse que aquilo não era o correto, eu também podia falar exatamente isso, por exemplo, na área criminal. Tanto podia pedir a condenação, quanto pedir a absolvição. E aí eu fiz o concurso para o Ministério Público, eu me formei em 87, comecei a estudar no Ministério Público e ingressei em 88, no dia 14 de outubro de 88, com a nova Constituição Federal. E aí faz 35 anos que eu sou promotora de justiça, atuo na área criminal, fiquei 21 anos como promotora na área criminal e agora estou há quase 14 anos como procuradora de justiça. E eu simplesmente adoro, amo o que eu faço, mesmo sendo a área criminal, que é um lugar tão duro, né? tão triste, porque é muita tragédia para qualquer lado que você olhe, mas é o que eu gosto bastante. E aí tem um sentido, também para mim, um sentido espiritual, mas aí acho que isso não interessa. Me
muito interessante, é muito legal pra gente saber disso, porque a gente está começando aí, primeiro ano, então a gente também se depara com todas essas áreas e é difícil de escolher, é interessante ouvir o relato de outras pessoas. Foi assim. E o crime também, na verdade, não fui eu que escolhi o crime. Na verdade eu queria trabalhar com crianças, porque acho que é importante a formação. Só que a vida na verdade é que nos escolhe, sabe, meninas? E toda a minha carreira foi me lançando para a área criminal, que era na verdade não era o lugar que eu mais queria ficar. Mas acabei ficando na área criminal e pude desenvolver um monte de coisas que eu jamais podia imaginar na área criminal. Se um dia tiver tempo, eu falo para vocês essa questão, tá bom? Que legal. A gente pode começar as perguntas? Então? Pode. Bom, a primeira coisa é se você sente que o seu processo de entrevista e prova oral no concurso do Ministério Público foi decisivo no seu processo de admissão. A parte em que teve essa prova oral. Sim, eu acho que foi decisivo. Eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, eu tenho medo, eu sou insegura, eu sou um pouco muito reservada. Só que quando tem algo que eu tenho que fazer, eu vou lá e enfrento. Então, se eu enfrento a minha ansiedade, eu enfrento o meu medo e falo assim, eu vou, porque o não eu já tenho. E aí, eu mostro, aí eu sou outra pessoa, não é que eu sou outra pessoa, sou eu mesmo. Mas aí eu enfrento, porque eu entendo que essas coisas, que essas emoções que na verdade são negativas, se você enfrenta, você pode suplantar, né, superar isso. E eu senti que isso foi muito importante, a prova oral foi muito importante na minha aprovação. Tanto é que no meu concurso, de 56 candidatos que entraram, só 8 mulheres ingressaram. Acho que não deu 15%. Mas mudou muito. O mundo evoluiu, meninas. O mundo evoluiu. E durante esse processo da entrevista, você sentiu que alguma das perguntas que te fizeram você não teria recebido caso fosse um homem sendo entrevistado? Então, a minha entrevista, a prova oral foi determinante. Tá. Agora eu vou falar da entrevista. Eu estava falando só da prova oral. Né? A entrevista foi muito leve. Foram perguntas bem leves, assim, e não teve nada assim, que fosse em razão de ser mulher. Foi muito mais... Oi, querida. A minha teve. Mas a minha não teve. A minha teve até sexismo. Não, a minha não teve. Será que ela quer compartilhar com a gente? Bom, Tati, então, é que a minha eu não tenho. Algumas colegas falam que eu é que não percebo, porque eu tenho um lado que eu olho tudo muito positivo. Então, o que teve foi a questão da minha idade, porque eu tinha 23 anos, eu era muito jovem, e eles me perguntaram se me confundisse com estagiário, porque por muitos anos me confundiam com estagiário, o que eu ia fazer se a pessoa não quisesse falar comigo porque eu era muito jovem, né, porque eu parecia uma menina. Aí eu respondi, falei assim, olha, não vai ter problema nenhum, eu sou jovem mesmo, eu realmente pareço uma menina, eu vou dizer que apesar de ser aparentar ser uma menina, o que a pessoa vai ganhar é uma dedicação muito grande para o problema dela. Então eu vou trabalhar como se fosse uma pessoa muito experiente, e o que eu não soubesse eu ia me dedicar para estudar. Eu respondi isso. Então essa foi a pergunta mais relacionada com a questão da mulher e da minha idade. Mas assim, outros rapazes que também eram jovens receberam esse tipo de pergunta. Então, e a outra coisa também, mas aí era uma coisa que eu acho que não é de mulher, se eu fazia questão, se eu chegasse no meu gabinete e não tivesse o tablado. O que é tablado? É algo que põe embaixo da mesa para você ficar no nível maior do que a pessoa. Se eu ia me importar com o tiver tablado, imagina, se a pessoa chegar, ela vai sentar e nós vamos conversar e eu vou resolver. Isso não vai afetar em nada a minha autoridade, né, de promotora. Mas foi só isso, para mim foi tranquilo. Que bom que foi uma coisa tranquila, né? Que você se sentiu confiante. Me senti. Bom que o concurso tenha sido conduzido dessa forma. Você, ainda sobre a entrevista, né? Você se sentiu obrigada a ter algum cuidado especial com a sua aparência? Então, quando você foi, você se sentiu
discutiu que você precisava se vestir de determinada maneira, ou colocar o seu cabelo de determinada maneira. Sim, isso sim. Mas aí, talvez você fique até decepcionado, mas é muito mais, eu acho, que a questão do código de se vestir para qualquer tipo de empresa que propriamente não é. Porque eu era 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade, eu era meio bicho grilo, né? Na época a gente falava bicho grilo, meio riponga. Então hoje meu cabelo está assim, ele era muito mais cacheado, ele era enorme, né? Então era bem cheio. E aí o que eu fiz? Eu coloquei uma roupa que me aparentava mais a área de direito, que era como se fosse um tailleur, uma saia rodada, mas tailleur. E aí eu prendi o meu cabelo para ficar mais, eu dei uma alisadinha no cabelo. Mas isso eu me preocupei. Mas eu não achei isso tão problema. Eu achei que hoje em dia, se você vai em uma entrevista, você vai tomar um cuidado. Você não vai como você vai para a praia, né? Com um vestido de alcinha super decotado. Né? Eu acho isso. Eu acho que é uma coisa que atinge os dois sexos, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas o que você estava falando, eu estava pensando aqui. Eu acho que por isso que você relatou de ser novinha, de ser inocente e de ser uma menina, de certa forma, é uma forma de se colocar, né? É uma forma de ser mais respeitada dentro da entrevista. Ah, sim. Acho que deu para mostrar seriedade, para mostrar que eu tenho condições de assumir um cargo de responsabilidade. Porque, realmente, se eu fosse... como eu costumava me com um coturno, com meu cabelão, né? Talvez ia parecer que eu era inconsequente. E eu nunca fui inconsequente, eu sempre fui muito responsável, né? Mas aí eu realmente pus essa roupa para mostrar uma seriedade, né? Mas hoje, ainda, porque eu já fui da banca examinadora, as jovens e os jovens, eles vêm muito bem arrumadinhos. Depois eu vejo no Instagram, eles não estavam como eles estavam na banca. E dentro do Ministério Público, você acha que ainda tem essa questão de julgamento por gênero, alguma experiência que você tenha passado, tanto em relação a essa coisa das roupas, das vestimentas, quanto em relação a sexismo mesmo, alguma situação que você tenha visto nesse sentido? Então, eu até falei com as minhas amigas, e elas falaram que talvez eu não enxergue, né? E aí, o que eu mais sofri no Ministério Público, não é sofri, o que eu mais enfrentei no Ministério Público, na verdade, foi por causa da minha postura na área criminal. Como eu disse para vocês, eu nunca quis ser da área criminal, mas quando eu fui, e eu entrei com a Constituição de 88, então eu fui uma pessoa atuando na área criminal. Eu sempre atuei de acordo com a Constituição, de acordo com a lei. E, de certa forma, me achava muito boazinha na área criminal. Mas eu não achava que eu estava sendo boazinha, né? Que eu estava sendo legalista, estava aplicando a lei, independente da gravidade do crime. Então, os confrontos que eu tive na instituição foi muito mais por causa desse jeito que eu sempre atuei na área criminal. Muito mais do que por ser mulher. Mas teve sim um episódio, e esse episódio teve especificamente a ver com a questão de gênero. Foi um episódio em que eu com outros colegas da promotoria, e aí tinha também da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Magistratura e do Ministério Público, teve um curso chamado Curso de Gestão Organizacional em Segurança Pública e Justiça Criminal. E aí, eu e um colega do sexo masculino fomos os melhores avaliados e em todos os requisitos nós tiramos a nota máxima. E o prêmio para isso era uma viagem de estudos para Portugal e para Lisboa e Paris, porque era a comunidade europeia que estava formando novas lideranças aqui no Brasil, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, na época do Márcio Tomás Bastos, e o NEV, Núcleo de Estudos de Violência da USP. E aí o que eles fizeram? Nós empatamos em tudo, não tinha nada para desempatar, né, em todos os critérios de avaliação. E aí eles fizeram, para desempatar, eles falaram assim, nós vamos escolher você porque você é mulher.
nós empatamos. E a coordenação, que era do Núcleo de Estudo de Violência da USP, decidiu, o critério de desempate seria por gênero, ou seja, seria por eu ser mulher, então eu que ia ser ganhadora. Só que isso gerou uma espécie de revolta, de acharem que era uma injustiça, e eu me senti muito mal por isso, porque na época isso não estava ainda sendo aplicado, mas isso não era comum, porque era ano de 2006, e isso não se usava fazer isso por distinção de gênero, de você dar maiores oportunidades de criar essa discriminação positiva, né? E aí eu verifiquei que, mas aí eu fui conversar, né, na Unef, eles falaram assim, mas Jaqueline, sempre quando há um empate, a vida inteira, a história mostra que sempre quando há um empate entre homem e mulher, a decisão é sempre pelo homem. Pois agora nós vamos fazer pela mulher, vai ser pela mulher. Mas só que eu tive que enfrentar a minha desqualificação perante as outras pessoas, tanto homens quanto mulheres, como se eu não merecesse ter, apesar de eu ter tido a mesma nota máxima em todos os diversos requisitos, inclusive de presença, né, de frequência, em todos os requisitos de avaliação, a mesma coisa que homem, eles achavam que isso não era justo. Talvez, mas aí eu fiquei pensando, né? E se fizessem como sempre faziam nessa época, e se tivesse escolhido homem, todo mundo ia achar que era, quer dizer, eu imagino que seria justo. Por que eles acharam que não seria justo? Por que eles acharam que aquilo era um critério indevido e tudo mais? Então, e aí eu na época eu pensei até em entregar, porque eu fiquei tanto de homens quanto de mulheres. E todo mundo, e no dia da viagem, ficou aquele comentário, ai, mas eu, coitado, isso que lá, e eu estava lá, né? Então, mas eu quis, assim, não, eu vou aceitar esse prêmio dessa viagem de estudos, porque eu acho que eu tenho que fazer valer isso, porque é verdade, a história sempre demonstrou que, num caso que a mulher, para ela ter o respeito, ela tem que ser muito melhor que os homens, porque se ela empatar, a preferência, vão achar que ele é mais qualificado do que ela, né? E tanto é que no meu concurso entraram, e isso acontecia porque existia uma cota ao inverso, assim, que não era falada, né? Não podia entrar muitas mulheres, então entraram apenas 8 mulheres. Hoje não, hoje você não sabe se é homem, se é mulher, porque a prova é incógnita, né? Então você não sabe. Então hoje está bem mais pareado, entra quase 50-50, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas hoje as mulheres entram muito. Então aconteceu isso. E esse episódio nesse episódio eu realmente senti a discriminação de gênero, a desqualificação, quer dizer, para eu ser merecedora do prêmio que eu tinha recebido, eu tinha que ser muito melhor do que qualquer outro homem. Entendeu? Muito interessante. Eu fiquei pensando quando você falou que as suas amigas falavam que você não percebia o sexismo. Eu acho que isso eu não diria que é um sexismo exatamente, mas eu acho que isso tem muito a ver com o fato, linkando com a outra história que você trouxe, eu acho que isso tem muito a ver com como a mulher é vista dentro de determinados ambientes. Então, enquanto a gente estava fazendo essa disciplina, a gente recebeu muitos relatos e foram contadas várias histórias de mulheres que faziam o seu trabalho bem, mas não eram admiradas porque eram vistas como parciais ou porque achavam que estavam puxando a sardinha para tal lado, ou então chegava ali na vara criminal um caso e não queriam dar para as promotoras, no caso de violência doméstica, por exemplo, não queriam dar para as promotoras mulheres porque achavam que seria uma parcialidade, e não é bem por aí, né? Como você disse, isso não tira a qualificação de ninguém. E que interessante que você foi na viagem mesmo assim e que eu fui porque eu falei assim, eles vão me respeitar e vão respeitar as mulheres, né? E isso não era algo que ainda era falado como hoje é bastante comentado e hoje está em todos os lugares, mas eu fui e falei, não, eles vão me respeitar, eu tenho o mesmo mérito, e a vida mostrou que sempre
né? Eu não tenho que ser muito melhor que um homem para poder merecer. Eu tenho que fazer meu trabalho. E eu mostrei que eu estava no mesmo nível de qualidade, né? Bom, você mereceu a viagem e que bom isso, que bom que você fez valer e que você foi respeitada nisso, porque foi uma coisa que nem foi você que escolheu. Você não pediu por isso em nenhum momento. Não. Então, esse julgamento é realmente uma questão de gênero, né? Sim. E ter aceitado a viagem foi um ato super importante. Sim, porque houve uma pressão, sabe, de pessoas me ligando, falando assim, mas Jaque, isso é uma injustiça se isso aconteceu, uma injustiça. Assim, mas ninguém falava assim, nossa, mas né, vocês estão... Só olhavam o lado do homem que tinha sido preferido. Mas não olhavam o lado que eu tinha empatado, que eu tinha tido as mesmas notas em todos os níveis de critérios de desempenho, o meu desempenho tinha sido exatamente o mesmo dele. Então eu nunca recebi apoio de ninguém, só do Neve, né? Só do Neve. Ah não, teve colega também, a Tatiana, eu comentei isso com ela me apoiou, né? Ela me apoiou. Mas assim, eu estou querendo dizer que teve bastante gente que não apoiou. Não claramente, mas nesse tipo de comentário eu percebia que eles achavam que eu estava como se eu estivesse usurpando um espaço que não era meu, entendeu? Foi assim que eu me senti. A viagem inteira eu me senti assim. E isso é bem relacionado também com o que você falou dessa coisa velada de que não podiam ter muitas mulheres, né? Sim. Isso, na verdade, é uma concepção de que esse não é o espaço das mulheres. Sim. Esse é o espaço dos homens. Sim. E que bom que isso tem mudado e que muito. Hoje é 50-50 e que a gente pode falar disso também. A gente está tendo essa disciplina, está sendo muito legal, porque o direito ainda é um lugar muito dominado pelos homens, né? Sim, muito. Eu tenho mais duas perguntas, mas elas são mais simples, então acho que não vai tomar muito tempo. A primeira na sua banca examinadora tinha alguma mulher? Não. Não? Só homens? Só. Tá. E você se sentiu ouvida por eles? Sim, eu me senti, inclusive, porque também a questão, que sentido que você fala? De eles respeitarem ali a sua presença, ouvirem o que você tem para falar, te verem como uma pessoa que deve ser respeitada, que deve ser ouvida, que deve ser levada a sério. Eu senti, porque inclusive teve um examinador que ele começou a fazer uma pergunta que era de direito, não, que era da área de comercial. E comercial era a única matéria que eu não tinha estudado, porque eu acabei de me formar e fui prestar o concurso. Então, comercial eu não sabia nada, porque o programa é muito grande de estudo. Aí ele começou a me perguntar de comercial, eu falei, se ele continuar perguntando de comercial, eu não vou responder, e aí eu vou ficar nervosa. Eu falei assim, aí eu falei isso pro examinador, não lembro dele, Faz tempo, fica tranquilo. Aí eu falei assim, olha, eu falei exatamente o que eu falei para vocês. Então, essa matéria, se o senhor continuar perguntando, eu só vou responder não sei, porque eu não estudei. Agora, se o senhor me perguntar, teve um ponto dessa matéria que eu estudei, e que era Sociedade de Responsabilidade Limitada. E também de processo penal, acho que de processo penal, eu também estudei bastante. Se o senhor me perguntar, eu vou conseguir responder. Aí ele parou de perguntar e mudou. Então, eu me senti ouvida, ele não ficou insistindo, ele não me colocou numa situação, porque ele poderia, ele falou assim, não tem nada que ver, se bem que depois eu soube que ele me deu 0 em comercial, porque realmente não respondi nada, mas eu passei, né? Que bom que no final deu tudo Mas certo. eu fiquei tão confiante, porque ele não parou, eu não passei vexame, ele me ouviu, né? Então eu tive essa experiência boa. Que bom que deu tudo certo. Sim. Ju, quer perguntar mais alguma coisa? Mais alguma coisa que você queira falar? Alguma experiência sua, algum relato sobre ser mulher no Ministério Público? Ou mesmo na faculdade, quando você está se formando, se você tem alguma questão ali que você percebeu que o gênero realmente era uma questão, ou na sua carreira profissional? Eu acho que... Deixa eu pensar. Eu assim, o que eu vejo é que
o gênero. Então, na minha época, o que acontecia? As mulheres, como tinham essa dificuldade de ingressar nessas carreiras e também de se posicionar, elas sempre, muitas das mulheres, elas adotavam um padrão masculino de atuar, coisa que eu não fiz. Então, de certa forma, eu nunca fui levada muito a sério, porque eu tinha esse padrão, vamos dizer, mais feminino, mais acolhedor, mais amorosa, mais delicada, talvez, não sei. Então, assim, aí tinha tanto das mulheres quanto dos homens, assim, de achar que eu era café com leite. Aí, mas era porque eu não adotava o padrão de ser dos homens para me fazer respeitar. Eu continuava sendo a Jaqueline, né, que eu acho que eu sou esse jeito de atuar. Eu achava que eu podia ser super dura, porque eu acho que ela é muito dura, sem ser agressiva, sem ser violenta na forma de agir, sem ser, vamos dizer, bruta, assim. Eu posso falar do réu, o senhor, este cidadão, no júri, eu fazia júri, eu não preciso, eu achava, né, que eu não precisava disso para aplicar a lei, por mais dura que ela fosse. E nesse sentido, eu acho que o que eu sentia é que as pessoas no começo não respeitavam muito. Então, mas eu não sei se isso está ligado ao gênero ou se está ligado a esse padrão que esperavam de um promotor de acusação e da área criminal, e que a promotora teria que ser. Então, aí vocês tinham suas próprias conclusões, né? O que me marcou muito nessa entrevista, e não sei se as meninas concordam, é muito essa questão da imagem do promotor, que está associada, e estava muito mais no passado, a uma imagem mais masculina, do que a gente considera a seriedade, a postura, a forma de se vestir. Ser firme. Exatamente, a firmeza, a agressividade, que são vistas como características mais masculinas, contra uma outra forma de ver as coisas que a gente tem na nossa sociedade como mais feminina, mas que não necessariamente um homem pode ser delicado e uma mulher pode ser agressiva. Sim. Mas por esse padrão estar tão reproduzido na nossa sociedade, quando vem uma pessoa mais delicada, já associam a algo que não é do padrão de um promotor. Não sei se você concorda comigo. Que não é do padrão, que também não tem muito valor, né? Uhum. Como se isso não fosse dar resultado. Mas isso ia até um ponto, até quando, por exemplo, como que as pessoas passaram a me respeitar? Aí na sua conduta, elas percebiam que quando tinha um caso, por exemplo, sério, e eu continuava agindo da mesma forma, só que levava até o fim, aí elas viam que realmente não tem nada a ver. Você não precisa vestir, né, um jeito duro, falar grosso, bater na mesa, né, para se fazer respeitar ou para ter um êxito num caso difícil, num caso delicado criminal. Mas isso foi sendo superado com o tempo. E hoje eu me sinto super respeitada, me sinto super bem e adoro. E na verdade, hoje eu me sinto livre, né? Também com 58 anos. Com 35 anos de carreira, sabe, se quiserem continuar achando que não tá bom desse jeito, tudo bem, porque eu acredito. Tem até um filme, que eu não sei se vocês assistiram, Thelma e Louise. Se vocês não assistirem, já que vocês estão estudando a questão de gênero, tem que ver esse filme. Thelma é muito antigo, tem um de 80 e pouco. E tem uma cena, ela foi no lançamento do Brad Pitt. Vocês querem encerrar? Eu te conto, eu posso contar aqui também. Pode contar. Então eu tenho o Brad Pitt, ele tá lindíssimo. As duas atrizes são ótimas, e agora não vou lembrar o nome delas, são atrizes excelentes. E até a Louise, ela tem um caso com ele, elas estão fugindo, né? As duas estão fugindo. E ela tem um caso com o Brad Pitt. Tem uma noite de amor assim, ele é enlouquecedora, né? Como ela nunca tinha tido com o marido, né?
E aí, só que aí ele rouba todo o dinheiro dela, né? E as duas ficam desesperadas, porque elas estão indo embora, elas estão abandonando a vida. Aí quando ele é preso, a Luísa fala, mas como? Você me amou, a gente teve uma noite maravilhosa, por que você fez isso? E você foi me roubar, como é possível? Aí o Brad Pitt vira e fala pra ela, sabe o que é? É que para praticar o roubo, a gente não precisa ser violento, entendeu? Ou seja, para você ser respeitado, para você fazer o que você tem que fazer, para você aplicar a lei em qualquer situação, você não precisa usar de violência, você não precisa usar de agressividade. Você faz o que tem que ser feito. E isso pode ser feito com delicadeza, com amor, e isso é muito sério. O importante é que você faça o que tem que ser feito, apesar, mesmo que você venha a perder pontos com isso ou deixe de ganhar, sabe? Mas fazer o que é certo. E o que é certo é o que está na lei, o que está na nossa Constituição, entendeu? E é isso. E esse filme me marcou muito e eu acabei trazendo para minha atividade como promotora. Então, quando me falasse, você tem que ser mais dura, eu falei assim, não, para ser promotora eu não preciso ser violenta, eu não preciso ser dura. Porque o que eu estou pedindo, que é a condenação da pessoa há 20, 30 anos, já é duríssimo. Você meter uma ação penal contra alguém já é um negócio super duro, já é uma violência. Porque é algo muito pesado você acusar alguém de um crime, né? Então é isso. Perfeito. Só para encerrar, se a senhora tem alguma recomendação, alguma dica para essa nova geração de juristas que está se formando e que está iniciando agora na graduação, fique à vontade. Eu sou uma pessoa religiosa, né? Sou católica, cristã católica, então por isso que... E sempre teve uma mensagem da Carta de São Paulo que falava assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-o. E isso era meu mantra. Eu entrei para o Ministério Público, eu queria transformar o mundo, porque eu não me conformava, eu não me conformava com esse mundo cheio de injustiças, cheio de coisas erradas, então eu tinha que transformar. Até que um dia eu tive uma experiência que eu tive que proclamar essa palavra, e eu fui ler, fui estudar para eu poder proclamar. E aí a palavra, na verdade, é assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Ou seja, não é para transformar o que está fora, porque você não consegue transformar o que está fora. Você tem que transformar a si mesmo. E como que você se transforma a si mesmo? É no autoconhecimento. Você conhecer quem você é, o que você acredita, e você defender aquilo que você acredita sempre, em qualquer situação. E aí, quando você começa a olhar para si mesmo e ser fiel aos seus princípios, aos seus valores, tudo que está à sua volta começa a ser modificado. Porque a única coisa que você pode mudar é você mesmo, né? Não adianta ficar, o problema está naquele, o problema está naquele. Então, na profissão de vocês, é isso. Olhem para vocês, vejam o que vocês podem mudar, melhorar como pessoa, para vocês poderem melhorar. E vocês, meninas, né? E eu vou chamar de meninas, que eu não acho que isso é pejorativo, eu acho que é lindo, porque eu me considero uma menina, né? Considero uma menina até porque eu já, como eu disse, eu sou religiosa, só as crianças, o reino dos céus pertence às crianças, às meninas, às crianças, né? A pureza do coração, a pureza dos valores, a pureza. Lembre-se sempre do seu primeiro amor, por que você foi fazer direito, o que te moveu, né? Lembre-se do amor, porque outra palavra que eu cito, que é o que me move sempre, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Então, para mim, não existe aplicação da lei se tudo que eu for fazer eu não fizer com amor, porque cada caso é um caso. O pior dos criminosos, eu vou tratá-lo com a lei, nem mais nem menos. Eu vou dar para o pior dos criminosos a mesma coisa que eu daria para o melhor do cidadão, para a melhor das cidadãs, que é a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei. Eu acho, é nisso que eu acredito, é isso que eu falaria para todas as jovens, todos os jovens que estão fazendo direito, façam tudo com
com amor, com verdade, sabe? Se dedique. E aí vocês vão chegar na minha idade com brilho nos olhos, porque eu ainda tenho, sabe? Eu estou, envelheci, tem várias coisas, tem muitas coisas que me modificaram, mas eu continuo amando o que eu faço, eu continuo achando que eu posso contribuir, porque tudo pra mim é amor, sabe? Tudo pra mim é amor. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Olá, eu sou a Sara Vitória, estudante da Faculdade de Direito da USP, e hoje contamos com a presença da doutora Nathalie. Nathalie Kish Malveiro, egressa do Largo de São Francisco, trabalhou na Corregedoria, bem como na Promotoria de Justiça do Enfrentamento à Violência Doméstica e atualmente é Procuradora de Justiça Criminal, o que lhe permite ampla visão dos processos de violência de gênero, mas não somente, de todo o estado de São Paulo e a atuação no Tribunal de Justiça. Em 2014, recebeu junto às promotoras Silvia Chaquian e Valéria Scarance, enquanto pertencentes do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, GEVID, a medalha Jânio Quadros. Além disso, a doutora Nathalie foi uma das responsáveis pela implementação do projeto Guardiã Maria da Penha, de fiscalização das medidas protetivas, junto com a Guarda Civil Metropolitana. Ademais, a doutora apresenta forte atuação nas redes do Ministério Público de São Paulo contra o racismo e a homofobia. Primeiramente, gostaria de agradecer o aceitamento dessa entrevista. Acredito que a senhora pode compartilhar muito com a gente a respeito desse tema, que é tão delicado, que é a violência de gênero, que tem ganhado também a visibilidade. Obrigada a vocês pela oportunidade de poder falar com vocês, né? Bom, então vamos às perguntas. Mas antes, eu gostaria de esclarecer que terão 2 momentos na entrevista. A primeira para entender melhor como é a atuação da doutora Nathalie e a segunda voltada realmente às perguntas sobre o processo de entrevista e do exame oral. Bom, vamos começar então. De quais maneiras a senhora acredita que a violência contra a mulher pode ser manifestada? Bom, a violência contra a mulher, infelizmente, ela se manifesta de várias formas, né? Não só daquela forma mais que as pessoas mais identificam como violência, que seria a agressão física, mas sobretudo com a violência psicológica. Na Promotoria de Justiça, várias vezes a gente ouvia das mulheres que elas preferiam apanhar dos homens, né, do que aquela violência que elas sofriam, que na época nem era nominada, não tinha nenhum tipo penal estabelecido como violência psicológica. Então, para elas realmente era muito difícil elas se entenderem como vítima, e elas queriam ver a marca física para se entender como vítimas, né? Então, a violência, ela se manifesta, a violência doméstica, na forma patrimonial, quando o homem, por exemplo, fica com o salário dessa mulher e entrega para ela só uma parte desse salário, quando ele faz dívidas em nome dessa mulher, quando ele a proíbe de visitar familiares, é uma forma de violência também. Quando ele a obriga à prática sexual, uma prática sexual que ela não quer naquele dia, ou ela não quer daquela forma, né? Isso também é uma violência muito comum. Por estar casado, muitas pessoas falam que não seria considerado um abuso, né? Na verdade, as pessoas falam isso porque a nossa lei assim estabelecia, né? Até muito pouco tempo atrás, a lei estabelecia como uma das obrigações do matrimônio, a gente chamava de débito conjugal. Era a obrigação da mulher manter relacionamento sexual com o homem, do homem também com a mulher, mas muito mais, isso pesava muito mais para a mulher. Então a mulher ela era obrigada a manter relação sexual com o marido, ela não tinha o direito de se negar a isso, né? Então a gente vai vendo como a lei também sempre foi feita para colocar a mulher restrita nesse espaço interno do lar, nesse espaço interno privado, né? A mulher até 1962 não tinha o direito, por exemplo, de trabalhar sem autorização do marido. Ela não podia trabalhar fora sem autorização do marido, ela não podia ter conta em banco. Então a gente vê como a lei também fazia com que esse sistema patriarcal mantivesse a mulher dentro de casa, submetida àquelas condições que o marido estabelecia. Aliás, eu gostaria de levantar um ponto, a senhora me corrige caso não seja isso, mas se eu não me engano, até 2002 havia uma lei que poderia cancelar o casamento caso o marido descobrisse ou achasse, desconfiasse sequer que a mulher não é virgem. Exatamente, era uma das implicações, né, da mulher não ser virgem, podia ser a anulação do casamento. O casamento era declarado nulo, né, porque era um erro sobre a pessoa, né? Então realmente eram questões que a própria lei fazia com que houvesse esse controle muito rígido em relação à vida da mulher, em relação à sua dignidade sexual, sua liberdade sexual.
A gente até consegue justificar isso, né, de uma forma... É injustificável, mas a gente consegue justificar do ponto de vista legal, porque precisava-se ter esse controle do corpo da mulher para que você pudesse controlar quem era a prole, né? O homem, para ele saber que aquele filho era filho dele, portanto era herdeiro dele, né, e herdaria o patrimônio, precisaria ter esse controle sobre o corpo feminino. Bom, até 2006, a violência doméstica era considerada um crime de menor potencial ofensivo, sempre deixada de lado quando equiparada ao tráfico de entorpecentes e acidentes de trânsito, por exemplo. Ao mesmo tempo, o Mapa da Violência de 2015, organizado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, constatou o Brasil como o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Nesse sentido, doutora, eu gostaria de saber como que a senhora definiria as mudanças no garantimento dos direitos das mulheres até o momento atual. Eu acho que assim, uma primeira grande mudança que a gente tem no tratamento da mulher foi a Constituição de 1988, que pela primeira vez ela coloca que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, né? Antes disso, a gente não tinha essa garantia constitucional, então muito recente, né? Então todo ordenamento jurídico ele era feito de forma poderia privilegiar, por exemplo, os homens em várias situações. A gente não tinha esse controle constitucional. A partir da Constituição de 88, a gente passa a ter então essa igualdade real, né, na legislação, e aí toda a legislação infraconstitucional, pirâmide Kelsen, vocês devem ter estudado, toda aquelas regras infraconstitucionais, elas têm que se adequar a esse novo mandamento constitucional, que é o mandamento da igualdade de gênero. Então, a partir daí, a gente vai começar então com esses novos entendimentos, no começo a jurisprudência, né, trazendo à luz da nova Constituição esses entendimentos e depois a readequação mesmo da legislação. Pois bem, até então, em 2006, a gente não tinha uma lei específica de gênero. As questões relacionadas à mulher, ou a violência de gênero, a violência contra a mulher, elas eram tidas como questões normais e o Código Penal resolvia como resolvia outras questões. A briga de bar, por exemplo, e a briga doméstica era resolvida do mesmo jeito. Sem levar em consideração todas as particularidades. Sem levar em consideração tudo isso que a gente tem de conhecimento hoje quanto às especificidades da violência de gênero, né? E mais, sem levar em consideração também essa situação patriarcal que a gente vinha vivendo, né? Todo esse machismo estrutural em que a gente, como sociedade, a gente está inserido desde a formação do nosso Brasil, né, com a vinda dos portugueses, que só vieram homens, né, a gente não fala muito disso, mas não vieram famílias de portugueses para colonizar o Brasil, como foi, por exemplo, a colonização americana. Vieram homens portugueses, eles precisavam colonizar, eles precisavam ocupar o território e eles partiram logo de um crime violento, que foi o estupro, primeiro das mulheres indígenas e depois das mulheres negras africanas, né, e com toda aquela violência que foi o nosso processo escravocrata. Então tudo isso forma o nosso pensamento brasileiro e forma esse pensamento machista, patriarcal que a gente tem, e isso tudo não se via refletido nem na lei e nem na interpretação dos tribunais, né? A interpretação à época era briga de marido e mulher, não se mexe a colher, né? Então era uma questão de foro íntimo, a família tinha que resolver isso de forma interna. Só que nós começamos a ver que, enfim, outros países começaram a avançar bastante nessa questão do estudo da violência de gênero e a gente começou a ver que essas questões não mais solucionavam os conflitos familiares, né? Então a gente precisou de uma lei que viesse romper com esse padrão de crime de menor potencial ofensivo, porque pelo patamar da pena ele entrava no menor potencial ofensivo, romper com esse padrão, proibir as cestas básicas, né, que muitas vezes o homem era condenado ao pagamento de cesta básica e quem pagava, na verdade, era a própria mulher. Ele chegava em casa, falava, você foi lá me denunciar, agora você vai pagar essa cesta básica, ou seja, tirava do próprio sustento da família, às vezes ela era a única que mantinha o sustento e fazia esse pagamento. Então, a Lei Maria da Penha, ela vem para romper com essa ideia toda, né, de menor potencial ofensivo, de violência que deve ser solucionada no âmbito da família, e ela vem jogar luz, então, nessa violência e nesses estudos de gênero. Então, eu uso sempre esses dois marcos. Eu acho que o primeiro marco, a Constituição Federal, o segundo marco, a Lei Maria da Penha. E o terceiro marco, que é muito importante, foi a caracterização do feminicídio como uma qualificadora nos homicídios quando praticado contra a mulher pela condição de violência doméstica, né, pela condição de convivência doméstica ou pela mera condição dela ser mulher. Eu acho que essa também foi uma terceira mudança muito importante
porque, como você disse, nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Muito obrigada pelas perguntas. Agora vamos à segunda parte da entrevista, relacionada à entrevista e à prova oral, que a senhora foi submetida para assumir o cargo. Bom, o processo de entrevista e a prova oral são etapas que tendem a gerar nervosismo nos candidatos. Como a senhora lidou com esse nervosismo? Olha, faz muito tempo, mas eu vou tentar lembrar. Algumas coisas a gente acaba não esquecendo mesmo tendo passado 32 anos que eu tenho de Ministério Público. Realmente é muito impactante o exame oral, porque a gente tem que fazer, é aquele momento em que você tem para se apresentar para a banca, né? Então a gente já teria apresentado ali o que saberia por escrito, né? Na minha época a prova não era teste, a gente fazia a primeira fase escrita, a segunda fase escrita e a terceira fase oral. Então é aquele momento em que a gente tem que se apresentar para a banca, como a gente vai se comportar, dentro daquele estereótipo, né, que a gente tem do que é um promotor de justiça, né? Então, começa que há 32 anos atrás o estereótipo do promotor de justiça era o promotor de justiça, era um homem, né? Então a gente já chega com uma deficiência, digamos assim, né, para fazer o exame oral, uma barreira que a gente tem que romper porque você já é mulher, né? Então eu lembro que eu tomei muito cuidado com a minha roupa, né? Eu fui com uma roupa bem séria, um tailleur, na época a gente usava, né? Então na época a gente só podia usar saia, o traje forense era saia, até acho que 97 mais ou menos. O Tribunal de Justiça não permitia que a gente usasse calça comprida. Então a saia, obviamente, abaixo do joelho. Eu lembro que eu fui com um tailleur, uma blusa assim, decote, discreta. Eu lembro que era um tailleur azul marinho. Eu lembro que eu cogitei, eu uso lentes de contato, eu cogitei de óculos para dar um ar de mais intelectual, né, de mais estudiosa, mas eu tinha um tique nervoso, assim, que eu ficava mexendo, então eu falei, não, melhor, acho que não, o óculos é melhor eu ir de lente de contato. Eu lembro que eu usava o cabelo muito curto, eu usava o meu cabelo raspadinho, assim, na lateral, e alguns meses antes eu deixei meu cabelo crescer um pouco mais, para ele ficar um pouco mais comportadinho. Eu usava cacheado, mas eu fui mais comportada, pouquíssima maquiagem, na época também era muito jovem, eu tinha 23 anos, então muito pouca maquiagem, e tentar falar muito calmamente, né, para não cair naqueles estereótipos de mulher histérica, né, de mulher irritada, de mulher nervosa. Então isso tudo eu lembro que foi uma coisa que eu me preocupei bastante durante o exame oral. Para a entrevista era um pouco mais complicado, a entrevista agora não existe mais, né? Sim. Da forma como era feita a portas fechadas, então eram só os examinadores e os candidatos, e aí as perguntas podiam ser quaisquer umas, né? Não tinha gravação e realmente eram as perguntas que refletiam aquela época, né? Que bom que nós evoluímos, que nós percebemos que hoje em dia isso seria completamente inaceitável, né? Na época a gente aceitava, porque era meio que a regra do jogo. Então, já até acho que adiantando um pouco no tema, não sei se você quer chegar nesse ponto. Não, eu gostaria de fazer umas observações ao que você falou, que eu achei muito interessante, que foram os cuidados, né, nossa, eu vou ter que tal cor, muita maquiagem, não posso ser histérica, porque senão vai cair num estereótipo que eles presumem, e será que isso vai valer a minha aprovação? Poxa, eu me dediquei tanto, estudei tanto, e é isso, é como que eu vou estar vestida que vai determinar a minha até aprovação. Até a cor da unha. Até a cor da unha? Até a cor da unha, né? Porque a gente não ia com uma unha vermelha, por exemplo, né? Porque era muito chamativo, então não usava uma unha vermelha, exato, preta, nem pensar. Acho que nem existia esmalte preto. Mas se existisse esmalte preto, não. Era aquele bem clarinho, né? Begezinho, aquela corzinha bem clarinha, assim, rosinha, pra parecer aquela mocinha bem recatada do lar, né? Mas estava fazendo um exame oral para ser promotora de justiça. Eu acho interessante isso, porque eu escutei um podcast da ministra Carmen Lúcia, em que ela disse que quando ela fez o exame oral para a procuradora, chegaram nela, a banca, que somente homens, aliás, eu gostaria de saber se teve alguma mulher ou não, mas perguntaram para ela, falaram assim, seguinte, dizem que você é muito boa, eu espero que você seja boa mesmo, porque se for igual aos homens, nós preferimos os homens. Porque a sustentação oral é melhor, porque viaja com frequência, né, a questão do filho. E ela comenta também que muitas vezes as mulheres solteiras ou mulheres solo, como preferem muitas vezes ser chamadas, sofrem essa discriminação. E o homem nunca, porque ninguém pergunta se ele é pai, se ele tem filho, se ele está cuidando do filho, com quem ele deixou o filho em casa, né? Então isso é uma situação que eu
que eu acho que é muito importante ser destacado e que realmente acontece. E fazendo um gancho até com a próxima pergunta, que é durante o seu processo de entrevista, você recebeu alguma pergunta, especialmente de cunho pessoal, que acredita que não receberia caso fosse um homem? Sim, várias. Então, a minha banca, eles perguntavam umas questões seguintes, por exemplo, se eu me mudaria para o interior, né? Que é uma pergunta que era óbvio que eu me mudaria para o interior, porque eu estava aplicando para um concurso do Ministério Público no estado de São Paulo todo. Eles me perguntaram se eu tinha um namorado ou se eu era casada, né? Que isso interferiria. E aí a gente ficava nessa dúvida, fala que tem namorado, e aí eles vão achar que eu vou ficar na dependência do que meu namorado achar, né? Ou falo que não tenho namorado, e aí eles vão achar que eu não tenho namorado e que é perigoso, né? Ir pra cidade, uma mulher solteira. Então era muito delicado, a gente abordava isso de forma bastante delicada. Eu, na época, eu era noiva, namorava, quase noiva do meu primeiro marido, e eu lembro que eu falei que eu namorava sério, né? E que então ele estava prestando concurso para juiz, então que a gente pretendia fazer a carreira no interior, né? Então para dar aquele ar assim mais de família, né? Naquela questão. Mas eu lembro que surgiram algumas questões que foram bem delicadas e me deixaram bastante desconfortável. Então eu sou uma pessoa que eu sorrio, eu brinco, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho um astral positivo. E durante a minha entrevista, durante o meu exame oral, isso aconteceu em algumas situações, né? Eu dei risada, eu fiz uma brincadeira e tal. E aí, o clima, né? Pra quebrar um pouco o clima, exatamente. Eu lembro que o examinador perguntou como estava o céu, e eu falei que eu não tinha nem olhado pro céu, né? Tinha uma examinadora na minha banca, ela perguntou se meu nome era Natália ou Nathalie, eu achei que era bem arrogante, né? Falar Nathalie. Então eu falei, excelência, meus pais me chamam de Nathalie, mas a senhora pode me chamar como quiser, que se eu souber eu respondo. Então foi criando um clima ali. Mas Nath, tá tranquilo. Tá tudo tranquilo, né? Ô, psiu, a gente tá respondendo, não tem problema. E aí com isso eu fui quebrando um pouco a banca, mas aí na hora da entrevista um dos examinadores me falou, doutora, a senhora é muito simpática, é muito risonha. Imagina que a senhora está numa cidade do interior, muito pequena, e que no momento a senhora fica lá trabalhando no seu gabinete, não percebe que escureceu, e quando a senhora vai embora do fórum, um advogado está lá na porta, aborda e convida a senhora para tomar um chopp. Que situação específica. Muito específica, aí, né? E aí eu falei, excelência, eu declinaria do convite, né? Acho que não seria adequado, né? Eu tomar um chopp com alguém na comarca e tal. E se ele insistisse? Bom, se ele insistisse, eu continuaria negando o convite, né? Até porque eu tenho namorado, acho que não seria adequado. E se ele continuasse insistindo, né? Então assim, ia chegando num ponto a questão, né? E aí eu lembro que eu acabei dando uma resposta um pouco atravessada, falei, olha, eu não sou muito paciente, talvez eu fosse mais grosseira, né? E aí também, excelência, o senhor vai num crescente que daqui a pouco o senhor vai falar, né, o quê? Que ele vai me puxar, daí com violência eu falei, é estupro, né? E aí ele meio que percebeu, e aí a examinadora falou, bem feito, eu falei que você não deveria fazer essa pergunta, você só faz essa pergunta para as mulheres, então ela mencionou isso também, né? Eles faziam perguntas, por exemplo, se eu iria no clube de biquíni, no clube da cidade de biquíni. Qual é a relevância disso? Então eram perguntas que eles faziam, eu acho assim, que a relevância era nenhuma, né? E colocavam a gente numa posição de muita inferioridade, né? Então a gente sentia ali uma situação de inferioridade. De novo, não critico exatamente aqueles examinadores, né? Porque era o sistema, era assim que funcionava, né? A gente funcionava desse jeito, a gente não repensava, a gente não avaliava essas questões na época. Então, sem vilanizar ninguém, né? Não é minha intenção, até porque, enfim, eram colegas muito queridos que ficaram muitos anos no Ministério Público, mas eu acho que refletia uma época, né? Que agora são coisas que a gente não aceita mais. Que é importante trazer à tona, porque muitas vezes esquecido realmente, né? Não é comentado, ninguém fala, o medo, será, mas é meu amigo, mas é importante também a gente entender que são pessoas que em algum momento são amigas, em outros momentos realmente tem que ter esse maior decoro. Eu acho que é importante pra gente refletir, Sara, pra gente refletir primeiro. A gente não está no patamar em que a gente quer em relação à igualdade de gênero, em relação à violência de gênero, violência contra a mulher, mas a gente evoluiu muito e muito rapidamente, né? Então eu estou falando de coisas que há 30 anos eram normais, né? Nem eu pensava que eram... Eu me sentia desconfortável, mas fazia parte daquilo que eu sabia que eu tinha que passar, né? Fazia parte daquilo que era normal uma mulher passar.
né? A gente não refletia como a gente poderia mudar aquilo, né? Então acho que é interessante a gente ver como a gente evoluiu nesse tempo, né? Quando a gente olha para trás e fala, nossa, é tudo muito recente, né? Então a gente quer, claro, mais rápido, a gente quer para amanhã, né? Mas a gente tem evoluído bastante. Então quando a gente olha, acho que nesse período assim, de 30 anos, a gente vê que mudou bastante isso. Isso seria hoje em dia inaceitável no Ministério Público, não só candidatas não aceitariam, mas examinadores não fariam mais isso. É uma coisa que virou, realmente, nisso a gente evoluiu muito dentro do Ministério Público. E a senhora comentou que teve, então, uma mulher durante a entrevista pessoal. Qual foi, no exame oral também teve mulher? Isso, ela era um dos membros da banca era uma procuradora de justiça. Procuradora de justiça. Como que você percebeu a atuação dela com você? Você acha que ela foi mais compreensiva? Se ela não, foi mais distante realmente? Eu não sei se era uma questão de gênero ali. Ela é uma pessoa, ela está aposentada, mas está viva, a doutora Regina Helena. Ela é uma pessoa realmente muito delicada, ela é uma pessoa muito afetuosa. Então ela levou isso, né, para o exame oral. Eu lembro que ela perguntava de uma forma muito delicada, fazia inquirição firme, claro, mas de uma forma diferente, né, dos homens. E na entrevista, sim, eu acho que na entrevista ela foi preponderante, porque aí ela realmente ela botava um pouco dessa linha ali do, olha, isso você está perguntando porque é uma candidata mulher e não porque é um candidato homem, né? Então você via que ela estava lá tentando segurar um pouco essa questão ali. Então eu acho que foi preponderante e eu acho que é primordial que nas bancas tenham mulheres, né? Eu particularmente acho que tem que ter em número de igualdade mesmo mulheres, aliás, em todas as representações, né? Eu acho que a gente tem que buscar a igualdade. E nas bancas eu acho que é muito importante, porque essa mulher vai ter essa outra visão, né? Ela vai ver, por exemplo, ela vai avaliar uma candidata e vai ver que de repente aquela candidata errou uma questão ali, que por uma distração, mas que aquela candidata estudou tendo um filho pequeno, por exemplo, né? E a gente sabe que até hoje o cuidado primário das crianças é da mãe, né? Por mais que os casais já dividam melhor as tarefas, né? Ainda existe a preponderância do trabalho da mãe no cuidado primário das crianças. Então, uma candidata com uma criança pequena, por exemplo, ela demonstra muito mais garra ali de estudar do que um candidato solteiro que vive na casa dos pais e que, né, joga a roupa no chão e a roupa aparece lavada na gaveta dele, né? Então isso acho que são dobradinha, passada, cheirosinha. Então eu acho que isso são questões que eu acho que uma mulher pode avaliar melhor na banca também, né? Que isso mostra a tenacidade mesmo da candidata, né? Certamente. Bom, existe alguma situação além do processo de admissão em que a desigualdade de gênero fez-se presente? Seja na corregedoria, na promotoria e agora na procuradoria? Olha, na corregedoria eu não digo que não. Até no período que eu fiquei na corregedoria, praticamente todo o tempo havia igualdade numérica, inclusive, de gênero, né? O que era muito bom. Lá eu acho que essa questão não era relevante. Na carreira, é aquilo, os promotores de justiça vêm da mesma sociedade, né? Que é uma sociedade patriarcal, machista, uma sociedade que muitas vezes objetifica a mulher, né? É uma sociedade que ainda desvaloriza o trabalho feminino, né? Sobretudo esse trabalho que ela tem extra, né? Que eu não falo nem mais que é uma dupla jornada, eu já falo que é uma jornada contínua, porque enquanto a gente está trabalhando, a gente também está preocupado com o filho na escola, sim, a gente também está preocupado com o jantar, a gente também está ligando para casa para ver se o outro chegou. Então as tarefas elas se mesclam, elas né, tem uma intersecção ali. Não é que enquanto eu estou trabalhando, né? Aí ninguém me liga, ninguém fala comigo e tá tudo certo. Não, eu tô lá, enquanto dá um intervalo de uma audiência, eu posso fazer de repente uma compra pro lanche do meu filho que eu esqueci, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente ainda pena um pouco. A gente não vê colegas reconhecendo essas questões, né? Eu acho que a gente tem uma questão, o Conselho Nacional de Justiça está tentando solucionar, né? Que é essa questão do acesso às mulheres nos órgãos superiores, né? Então, para as mulheres nos tribunais de justiça, o Conselho Nacional acabou de lançar essa regra de promoção diferenciada para mulheres. Então, uma lista, que é a lista normal de antiguidade, e uma lista só com mulheres, para tentar trazer mais mulheres para esses tribunais de justiça. E eu acho que talvez o Ministério Público vai ter que chegar nesse ponto também. Porque as mulheres, por mais que a gente ache, né, a gente acredite que a promoção por tempo de trabalho, ela é muito justa, às vezes ela causa injustiças, né? Então, por exemplo, de onde o filho, por exemplo, está estudando, ela não pode, aquela promoção vai impedir
vai ter que mudar o filho de escola no meio do ano letivo, então ela não pode, ela tem que passar aquela promoção. Ou ela tem que seguir um pouco também para onde está indo o marido, né? Então ela não pode, por exemplo, ir para o interior, porque o marido trabalha numa empresa na capital e ela não pode separar ali a família, ela não conseguiria tocar, né, a família em 2 lugares. Então a gente sabe que para a mulher essas promoções nem sempre são muito justas, né? Muitas vezes ela tem outros obstáculos que não permitem com que ela faça a carreira no tempo adequado, e então por isso ela não consegue chegar na etapa final da carreira e se promover, por exemplo, à Procuradoria de Justiça. Então eu acho que em algum momento o Ministério Público vai ter que enfrentar essa questão. Vai ter que enfrentar também essa questão, por exemplo, com as cotas, por exemplo, né? Então a gente tem cotas dentro do Ministério Público e muitos negros entram através do sistema de cota, e não sei, será que eles entram mais tarde? Passam mais tarde no concurso? Será que eles vão ter a possibilidade também de se promover na mesma etapa? É um ponto que a gente ainda não sabe e a gente vai ter que observar também. Se a gente quiser realmente ter nos órgãos superiores uma plena igualdade, né? Igualdade de gênero, igualdade de raça, enfim, para que a gente possa ter essa diversidade que é tão importante na hora de avaliar os processos. Muito obrigada, doutora Nathalie. Bom, gente, essa foi a entrevista e essa conversa também que muito reflete, nos faz refletir e questionar sobre as etapas e as atitudes que nós podemos tomar realmente em prol da mudança dessa desigualdade de gênero e que possa se fazer cada vez mais presente a atuação e a presença das mulheres em ambientes que muitas vezes são predominantemente, né, tidos com os homens. Muito obrigada, doutora Nathalie. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade de poder falar com as minhas futuras colegas, né, de profissão, ou promotoras, ou juízas, ou advogadas, enfim. E eu fico muito contente em voltar de alguma forma para São Fran. Valeu, gente. Tchau, tchau. A primeira pergunta a gente gostaria de saber mais sobre você, se você poderia se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória no direito, sua carreira profissional, áreas do direito que atua também. Tá bom. Meu nome é Tatiana Vigiano Bicudo, eu ingressei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco em 1986, me formei em 1990. Durante a graduação eu participei do programa PET-CAPS como bolsista de iniciação científica. As áreas de interesse eram Sociologia e História do Direito. Ingressei no Ministério Público em 1990, fui a várias comarcas como promotora substituta. Depois de um ano me titularizei em Cerqueira César, passando por Caraguatatuba e chegando em Diadema, onde fiquei 2 anos e vim para a capital na Promotoria de Justiça Criminal. Fiquei 28 anos em primeira instância e me promovi a Procuradora de Justiça em 2019. Na área criminal eu fiquei em crime geral, participei de um grupo com mulheres de repressão a crimes de corrupção, construção e reforma de cadeia. Também fiz parte da Promotoria de Sonegação Fiscal, repressão, e lá a gente criou um comitê interinstitucional de recuperação de ativos e a gente participava junto com a Procuradoria Geral do Estado, com a Secretaria da Fazenda, para recuperar ativos produto de desvio por fraude fiscal estruturada. Em segunda instância eu fiquei na Procuradoria Criminal, fui banca do concurso 92, eu substituí uma colega que ficou doente, então eu ingressei na banca na segunda fase, fiquei segunda fase até a fase oral, e depois eu me candidatei ao Conselho do Ministério Público e fui eleita pelos meus pares nessa gestão na qual estou nos últimos 2 anos. No Conselho eu fui eleita secretária e são 11 componentes, procurador-geral, o corregedor, 3 colegas homens vindo por cima, que são os mais antigos, e 6 colegas, entre eles eu e mais 5, todos homens, à exceção de mim. Então, essa é um pouco da minha carreira. Doutora, a senhora sente que no seu processo de entrevista e prova oral foi decisivo esse processo de gestão? Como você lidou com o racismo antes dessas avaliações? Então, na época, quando a gente ia fazer concurso,
curso, a gente conversava com pessoas que eram da área, porque no meu caso meus pais são professores universitários e não são da área do direito. Então sempre tinha essa questão de ser mulher, a preocupação em ser mulher. Então a roupa que você tinha que vestir, você não podia se mostrar feminina, você tinha que agir como um homem, era isso. Bom, durante esse processo de entrevista, a senhora recebeu alguma pergunta de cunho pessoal, constrangedora, que a senhora acredita que não receberia se fosse um candidato homem? Sim, no nosso concurso havia, no Ministério Público, havia uma mulher na banca e os demais examinadores eram homens. E para mim e para vários colegas, eles fizeram perguntas bem de cunho pessoal e constrangedoras. Primeiro, se a gente usava biquíni ou maiô, que não tinha nada a ver com... A primeira pergunta constrangedora de cunho pessoal era se a gente usaria biquíni ou maiô na cidade. E depois também se a gente sairia com os advogados da cidade, se a gente se relacionaria com eles. E o examinador ficava insistindo nesse tipo de pergunta, quer dizer, até uma colega falou, olha, se o advogado insistisse, seria estupro, né? Ou seja, a gente não precisaria passar por aquilo. Isso foi no Ministério Público. Na magistratura também a mesma coisa. No concurso que eu fiz na magistratura, eu fiz ao mesmo tempo que o Ministério Público, só passaram 8 mulheres, sendo que elas todas eram ou filhas de desembargador ou filhas de pessoas importantes. Outra mulher não passaria. E no Ministério Público passaram mais mulheres, mas sempre com esse cunho. Eu não notei, assim, da parte da colega que compunha a banca, nenhum empecilho nesse tipo de pergunta que os homens faziam para a gente. Aliás, um deles ainda falava em tom jocoso, que eu seria uma pessoa muito brava pela forma como eu teria respondido as perguntas. E quanto ao fato de ter uma mulher na banca, como isso impactou na sua entrevista? De forma nenhuma, ela não fez nenhuma pergunta que fosse acolhedora para nós mulheres. Ela também agia como se ela fosse um membro da banca ou um homem também. A senhora se sentiu ouvida no momento? Da carreira? Ou do Durante a concurso? entrevista? A entrevista era isso, né? Eles entravam nas questões pessoais e você tinha que mais ou menos imaginar o que eles queriam ouvir com aquele tipo de coisas. Quer dizer, que se você seria uma promotora firme, se você daria conta do serviço, que eu acho que o que estava por trás disso era isso. Se a gente conseguiria atuar como promotor de justiça e não como mulher. Então é isso, muito obrigada. Obrigada pelo seu depoimento. Tá bom. A gente não pode fazer algumas perguntas. Pode fazer do conselho também, porque é um negócio bem machista. Se você quiser compartilhar sobre a sua carreira, que você Também acho, se você quiser falar se você se sentiu ouvida durante a carreira, que você também mencionou. Aliás, assim, a gente tinha que fazer o exame de Papa Nicolau quando a gente ingressava. E isso hoje não é mais. Tem 2 colegas que foram os responsáveis pela representação que excluiu o exame de Papa Nicolau do concurso. Então a gente tinha que fazer esse exame, que era bem invasivo, e para os homens não perguntavam, não faziam um exame de próstata para saber se eles teriam câncer ou não, mas para a gente era exigido isso. Depois, tinha reunião com as mulheres, eu estou falando de uma coisa de 1990. Como a gente tinha que se vestir, como a gente tinha que se portar, como que a gente tinha que falar, como que a gente tinha que agir, né? Então, assim, o que a gente procurava era o modelo masculino. Qual que era o modelo masculino? A gente tinha um ou outro exemplo de colegas que eram colegas aguerridas, que elas, por serem oposição até ao que era instituído, eram tidas como histéricas, loucas, né, mas que foram colegas que abriram assim, as portas para a gente. E havia assim, muito preconceito assim, enrustido nesse tipo de tratamento. Não que os colegas no dia a dia não havia isso, porque a gente estava na mesma posição hierárquica. Mas eu estou dizendo uma coisa da administração superior em relação a gente. Depois, durante a carreira, assim, quando você está na linha de frente, normalmente não há esse tipo, uma outra brincadeira no tom jocoso, isso sempre tem, mas com gay, mulher, negro, etc. Né? Hoje menos, mas na época havia bastante. E a gente atuava assim, mesmo sendo mãe, sendo mulher, fazendo tudo o resto, como se a gente fosse os colegas, não tinha nenhuma diferenciação e
e também nenhum acolhimento para que houvesse alguma diferenciação. A gente tirava os 4 meses de licença maternidade, 2 meses de férias e era isso. Voltava a trabalhar normalmente. Trabalhávamos quem não tinha uma condição de doença, né? Os 9 meses da gestação, aliás, como toda mulher. Enfim, agora sim, no conselho, nessa composição, é bastante machista. Assim, situações que eu passei e também na defesa das colegas de extremo machismo. Para citar uma delas, um colega, ele questionou a portaria de uma colega que foi autorizada a concorrer ao cargo de deputado e não questionou do homem que estava na mesma situação dela. E a portaria saiu, a dela e dele a seguir. E quando eu indaguei para ele por que ele só estava questionando da colega, ele falou, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu falei, o colega está na mesma situação, você não está dizendo nada dele. Então ele falou, mas eu não vi. Então, quer dizer que sempre todo mundo está de olho nas mulheres. Outra situação, essa foi bastante constrangedora, consta até de ata da reunião de conselho, tudo foi filmado, então é tudo público. Nós temos uma vice-corregedora e o corregedor ele saiu em correição, então a vice-corregedora o substituiu numa reunião. E esses colegas estavam indagando dela uma determinada resolução, questionando. Todos eles questionaram. E ao final ela respondeu a cada um deles, ela falou durante meia hora sobre tudo. Aí no final, antes da gente passar para a sessão administrativa, um deles pediu a palavra novamente para dizer que, em que pese o procurador-geral não estar presente nem o corregedor, ele trazia um assunto que era muito relevante, mesmo os outros não estão daí. Ou seja, ele desconsiderou totalmente a fala dela, que foi de mais de meia hora. Isso eu trouxe a cabo, na hora ela não disse nada, a gente ficou assim sem saber. Numa outra reunião, quando ele indagou por que as mulheres participam pouco da vida política e institucional, a gente se disse porque a gente não se sente confortável, nem aceita. Sempre trazem questões de ordem pessoal. Nós tivemos 2 candidatas mulheres que foram tidas, tudo era de ordem pessoal que se questionava delas, aquela fofoquinha, etc. E nada do programa de gestão. Então, isso foi dito pela corregedora até. E eu disse, e além do mais, o senhor mesmo demonstrou aqui nesse conselho uma atitude de como vocês nos tratam. Para não dizer assim, interrupção na fala, para não dizer a desconsideração que você falou, seu colega falou a mesma coisa, eles dizem como disse o doutor fulano, para não dizer assim, toda a pressão que eu sofri até de outros colegas que nem estavam aí, para nem me candidatar a secretária, em prejuízo deles, porque como assim que você é a mais jovem do conselho e você vai ser secretária se ele foi mais votado pela classe? Que pouco interessa, porque você não vota para secretário, você vota para conselheiro. Então, tudo isso. Então, é sistemático sim. Eu, para dizer a verdade, não sinto isso por parte do procurador-geral em nenhum momento, aliás, nunca senti, nem por parte do corregedor. Mas desses outros 5 que foram eleitos pela classe, eu sinto bastante e assim, foram 2 anos bem difíceis, que eu espero que não se repita com outras colegas. E hoje em dia, na posição que a senhora sente? Então, é nessa posição que eu estou falando tudo isso, exatamente nessa posição. Atualmente, então, Atualmente, isso é uma... Até os dias de hoje, Sim, se deparam com essas situações. Eu acho que quanto mais você galga um cargo de poder, isso fica mais explícito. Porque aí eles querem desqualificar, é isso. E aí se você age como eles, aí você é histérica, aí você é arrogante. Eles podem falar o que querem. Ainda saímos dessa reunião, o colega ainda falou, eu nunca mais converso com você. Eu falei, mas por quê? E ele falou, foi um golpe baixo. Eu falei, golpe baixo, eu só quero demonstrar como vocês atuam com a gente. Agora, se você se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Quer dizer, eles levam para o lado pessoal. Então, quando você enfrenta um embate de frente, é tido como um golpe baixo. Entendeu? E agora, eles podem falar o que eles querem, pensar o que eles querem, achar o que eles querem. Enfim, é isso.